Isso, admitir, ok? Precisa fazer alguma ação aqui? Não. É Não. só... Não. Não, acho que é só a informação, não é isso, Pedrinho? É isso. Uhum. Você pode até clicar no X que ele some daí. Isso, ok. Saímos. Tá. Entrou mais alguém agora. É o Alexandre. Alessandro Alessandro. Mota Ribeiro. Seja bem-vindo aí, Alessandro. Ô, Wander, sua câmera está muito escura. Obrigado. A luz está para trás ali, ó. Ah, tá. Ah, se eu for para trás aqui... Pior. Tá bom. Olha só. Então, eu vou abrir aqui. Primeiro, agradecer, né, da gente estar aqui podendo fazer isso. E eu acho que isso é fruto também de uma ação da Associação, da Agência de Desenvolvimento Regional, que atende a Zona da Mata e Vertentes. E a gente, com essa política, a gente está interagindo e a gente também está aprendendo uma parte importante, que é a questão da comunicação. E eu trouxe o LinkedIn porque eu entendo que ele é uma ferramenta que facilita para reduzir um pouco a resistência. A gente está falando de um jeito que nós não somos mais jovens, nós não nascemos com o computador na mão, com o celular na mão. A gente nasceu numa época que nem existia celular. Eu vou dizer uma coisa, a Indica nasceu na época que ainda não existia rede. A gente Exatamente. sobrevive há 35 anos. Exatamente. Estou aberto desde 91. E aí, o LinkedIn ele não é uma rede de fotografias. E por não ser uma rede de fotografias, ele é mais adaptado a um ambiente corporativo. Por quê? Porque ele trata as pessoas como currículos. Então, a gente, além de ter uma rede social, a gente tem uma rede social qualificada. Eu sei quais são as competências, eu sei quais são as capacitações, quais são as experiências, aonde aquela pessoa trabalhou e aonde ela trabalha, e se ela não está trabalhando, se ela está procurando emprego. E aí, quando eu comecei a dar o treinamento do LinkedIn, eu entendi que a gente poderia, em cada foco, utilizar de palavras que contextualizassem aquilo que a gente quer fazer. Então, a gente está na DZM, que é a agência de voluntários que trabalham, que operam nas associações comerciais ou CDLs, e nesse sentido, a gente quer promover de forma voluntária o nosso ambiente. Então, eu vou trazer algumas coisas que são conceitos. Também eu vou falar das funcionalidades dessa ferramenta que nos permite fazer isso de forma melhor, né? de forma mais eficiente para ativar a comunicação. E aí, eu vou tentar conectar a uma questão da marca, para que a gente se torne fã da marca da associação. Porque se nós, diretores e equipe, pudermos multiplicar o que a associação está fazendo na rede social e no nosso meio, porque às vezes a gente fala sempre que a gente está num ambiente relacionado à associação. Você não fala se você estiver numa mesa de bar. E até nem é para falar mesmo, a não ser que aquele assunto venha e aí cria um contexto. Mas, de qualquer forma, a gente precisa de ser interessante, a gente precisa de conectar com a marca da associação, e esse exercício vai fazer com que nós conectamos com as marcas dos nossos clientes. Porque a nossa marca, se a gente fala dela, a gente deixa de ser interessante. A gente se torna interessante quando a gente percebe a outra pessoa, quando a gente percebe a outra marca, ou seja, quando a gente percebe o cliente. E assim, eu acho que a conexão de marca precisa de acontecer. Então, a gente tem aqui uma hora de conversa. E sempre que alguém quiser estar conversando, falando, se fizer um gesto assim, tá bom,
Mas se quiser conectar lá na mãozinha, é só ir lá em cima no concursor, que você vai ter um menu. E aí você pode utilizar aquele menu para estar questionando alguma coisa. Mas se você fizer assim com a mãozinha, eu estou vendo todo mundo, exceto o Alessandro. E aí, se o Alessandro quiser falar, é só ele falar assim, eu queria falar. Aí vai funcionar. O LinkedIn, então, é essa ferramenta e eu vou estar apresentando alguma particularidade dela. Como é que a associação pode se conectar? E quando eu falo associação, a gente pode fazer isso com a nossa marca. Como é que a Indica pode? Como é que a Lira pode? Eu não sei se o Wander... O Wander, você está por conta da associação ou você ainda tem uma atividade de trabalho? Basicamente por conta da associação. E, Alessandro, como é que é a sua atividade? Você está falando... Porque a sua atividade, no seu laboro, onde você trabalha? Eu trabalho com material de construção. Sou lojista. Então, legal. Perfeito. Olha só. Então, a gente tem aqui alguém que está só na associação, alguém que está na Lira, na contabilidade, e um que está no material de construção. E eu que estou na área da informação. Então, além de eu estar fazendo um exercício para a minha marca, eu quero fazer um exercício para a marca da associação. E eu não tenho que ser... no caso da associação, eu tenho que ser fã. No caso da minha marca, eu já sou naturalmente. Mas no caso da associação, eu tenho que compartilhar. E esse network que a gente precisa de fazer é de imaginar como que a gente vai tratar as pessoas. Porque, eventualmente, quando a gente fala na vida real, eu sei como é que eu vou me comportar, como é que eu vou me cumprimentar se eu encontrar alguém. Agora, na rede social, eu encontro com pessoas que eu nunca ouvi falar de outra cidade, simplesmente porque o tema e o assunto foi tratado, e eu vi aquele assunto e achei ele legal. Então, eu posso crescer a rede social no interesse de eu conhecer novas pessoas. E aí eu preciso de saber como que eu vou lidar com isso. Então, essa é uma questão que a gente precisa de estar o tempo todo. Porque na rede social, eu não tenho a chance de ser visto igual a gente se vê presencialmente. Eu não posso estender a mão e cumprimentar. Mas eu posso chegar lá e falar assim, olá, eu sou o Pedro Henrique, gostaria de me apresentar, essa é uma forma. Ou, eu vi um texto que você publicou e achei muito interessante. O network é isso, é você perceber o outro, entender o que ele está falando e comentar em cima do que ele está falando, além de fazer a sua apresentação. A sua apresentação tem que ser curta. Lembrando, o interessante é falar do outro, não de você. Ele pode te perguntar, mas e você? O que você faz? Aí está certo responder. Mas você não pode, de cara, se mostrar interesseiro e falar o seguinte, olha, eu queria te vender isso. Aí está tudo errado. É um início errado de conversa. Da mesma forma, a associação está fazendo isso, você não quer contratar? Está errado. Então a gente precisa de aprender a ver o outro, e é isso que é o network. Na vida real é assim também. Se você já chega entregando seu cartão, você é um vendedor. E a gente não deve ser um vendedor interesseiro. Então a gente tem que chegar e falar o seguinte, olha, eu estou aqui num ambiente com todo mundo e eu queria saber como que isso vai acontecer. Por exemplo, estou numa reunião de amigos tomando cerveja. Eu vou escutar todo mundo e, eventualmente, eu vou saber o nome. Aquelas pessoas que eu não conheço, vou saber o nome. E aí vou começar a conversar. Às vezes nós vamos falar de futebol, às vezes nós vamos falar de pescaria, às vezes nós vamos falar de outros assuntos. Se surgir um assunto e a pessoa te perguntar, está tudo certo você responder. Isso é network. E esse exercício é o que a gente vai fazer no LinkedIn, mas a gente precisa de aprender a fazer ele na vida real para que a gente não seja interesseiro e sim interessante. Então, o exercício do LinkedIn que eu prego é nessa situação. E, às vezes, a gente, na associação, a gente fala de detalhes e a gente fala o seguinte, se eu sou voluntário, por que outra pessoa está me perguntando? Ela já tinha que saber, eu sei. Mas ela não tinha que saber, não está no interesse dela, está no seu interesse levar a voz da associação. E como que você vai fazer isso? É o que a gente vai estar exercitando
De cara, para eu me qualificar na rede, então eu não falo de mim, mas eu vou lá e cadastro o meu currículo. Então, olha lá, eu sou o Pedro Henrique Guimarães Filho, e isso, cada um de nós tem que acessar o LinkedIn e olhar para isso e falar o seguinte: como que eu vou configurar o meu perfil lá? E o seu perfil está lá. Depois eu vou compartilhar a tela do LinkedIn e vou mostrar ele na vida real, tá? Mas agora eu vou mostrando ele desse jeito para que a gente entenda. E uma das coisas mais importantes que a gente precisa de entender da rede de influências que a gente exerce é a análise de números. Imaginar o seguinte, essa análise aqui, ela é dos últimos 7 dias. 615 pessoas visualizaram o seu perfil. Imagina o que é isso em termos de lead. Se a pessoa está te percebendo, é porque ela achou interessante. E quando você falou assim: olha, vi que você viu aqui o meu perfil, você quer saber alguma coisa, você teve interesse em alguma coisa, você pode estar questionando. Ou senão você pode aproveitar e falar assim: vou lá ver o perfil da outra pessoa, ver aquilo que ela trabalha e falar assim: ó, vi que você me viu aqui no LinkedIn, mas eu vi que você também tem um assunto interessante relacionado com o meu trabalho. Você está falando, por exemplo, de Lei Geral de Proteção de Dados, ou você está falando de turismo, que conecta com a associação comercial, ou você está falando de uma feira que vai acontecer na cidade vizinha e que, eventualmente, a associação pode perceber e trazer para a cidade que ela atua. Então, quer dizer, você tem que buscar uma coisa para ver o que a outra pessoa faz, para comentar e, eventualmente, atrair ela para a sua conversa. Isso aqui aconteceu de forma muito atirada. Normalmente, a visualização das coisas que eu publico, ela fica na faixa de 4.000, 3.500 em cada 7 dias. Mas eu andei publicando algo que, assim, pareceu mais interessante para as pessoas, e aí é por isso que deu esse tiro de 7.841. Não é o natural. Mas quando a gente vê número, significa que as pessoas estão te percebendo e você está sendo um influente. E eu não estou aqui falando de mim hoje, não. Eu estou falando que a ferramenta possibilita que você veja isso do seu perfil. Então, eu estou mostrando o meu, mas eu quero que vocês virem para o seguinte: eu vou ver o meu perfil e como é que eu estou. E aí, de 119 ocorrências, significa que aquilo que eu postei, que aquilo que eu converso, as pessoas pesquisaram no LinkedIn e me acharam por conta de alguma palavra. Vamos imaginar que o Alessandro está falando aí sobre uma argamassa que aparece agora, que você pode colocar o azulejo no teto e ele não vai cair. É uma tecnologia super, ultra rápida e uma novidade no mercado. Então, ele escreveu sobre isso, publicou sobre isso, ou falou no Instagram sobre isso. Em algum lugar ele colocou. Se as pessoas procurarem argamassa, se ele tiver uma repercussão interessante, ele vai ser classificado na pesquisa. Então, é uma questão de disciplina, de fazer sempre. E aí, conversando com ele, ele falou o seguinte: a rede social é um lugar que vicia a gente. A gente perde muito tempo. E aí existe 2 propósitos. Um, consumir o conteúdo ou produzir conteúdo. Eu só posso consumir conteúdo das marcas que eu sou fã. As outras marcas seria perder tempo. Então, eu não vou perder tempo. Eu vou consumir assunto, por exemplo. O Alessandro está querendo criar fãs de marca da Casa de Material de Construção. Então, ele vai procurar condomínios que estão sempre fazendo obras, ele vai procurar empreiteiros que estão fazendo obras, ele vai procurar clientes dele que estão construindo prédios, que estão não sei o quê. Vai pesquisar, ver o que os caras falam e todo dia ele vai fazer uma pesquisa, vai colocar um checklist e vai falar o seguinte: olha, eu tenho que ir nessa marca, nessa marca, nessa marca, nessa marca. Se o cara postou alguma coisa, eu tenho que escrever lá. Eu vou ter que ler, entender
e colaborar com ele. Se ele perceber que você é um fã dele, a chance de você ter a confiança dele e de você fazer negócio com ele fica maior. Então, é um exercício. E isso acontece no dia a dia. Por exemplo, se você liga para os seus amigos, eventualmente eles vão perceber você e eventualmente também vão te ligar. Não é obrigatório que aconteça. Porque você não está ligando por obrigação para que eles liguem de volta. Mas é um exercício que a gente tem que fazer para falar o seguinte, olha, eu estou te vendo, eu estou interessado em ser seu amigo, eu estou interessado em fazer negócio com você e estou sabendo que você está fazendo isso. Beleza, desliguei o telefone. Aí, um dia, o cara falou o seguinte, olha, o Pedro Henrique tem me ligado para falar de inovação em determinadas questões. E surgiu aqui uma necessidade, vou ligar para ele, porque ele sabe tudo disso. Porque ele me viu. Eu, de tanto falar com ele, ele vai lembrar no consciente dele sobre aquele assunto. Então, quando eu faço isso daqui, eu vou criando autoridade. Quando eu falo, às vezes eu não estou falando para ele, eu estou falando na rede inteira. Se alguém compartilhou, se alguém viu, pode ser que aquela pessoa também tenha visto. Mas sempre eu vou lá naquela marca que eu quero que se torne meu cliente, vou lá e compartilho. Que aí pode ser que ele também venha no meu perfil. Então, essa é uma questão importante. A gente tem que trabalhar o nosso currículo todo dia. Quem não muda o currículo, pelo menos uma vez no mês, uma vez no semestre, uma vez no ano, é porque já não está vivendo mais. Está só assistindo os outros viver. Então, a gente precisa de falar o seguinte, se eu vivo, eu participo e eu também faço. E se eu faço, eu estou mudando. Eu estou mudando a minha experiência, eu estou mudando meu conhecimento, eu estou mudando as minhas competências. Então, se eu mudei, eu vou lá e edito o meu currículo e coloco lá. Alguma das coisas que você escrever, ele também faz isso automático. Ele tem inteligência para fazer isso e para te colocar lá. E aí, como a gente está falando de fazer comunicação, comunicação é uma questão de marketing. E marketing é uma questão de vendas. Às vezes a gente pode falar o seguinte, mas eu não estou vendendo um produto, eu estou vendendo um serviço. É a mesma coisa. Ah, eu não estou vendendo nada, eu estou vendendo a associação. Você não está vendendo a associação. Você está indicando para as pessoas que a associação pode ser um lugar que as representa melhor. Então, a gente precisa de entender como que a gente vai transformar a nossa comunicação em marketing. Porque marketing é comunicação eficiente. Marketing é comunicação com propósito. E o exercício que a gente está fazendo aqui é para isso. Então, se eu não sou um vendedor, eu tenho que aprender como se fosse. E aí, eu posso me tornar fã da marca. Olha só, se eu coloco a camisa da marca, se eu compartilho a marca, eu estou fazendo para a marca um marketing pessoal meu, indiretamente, porque eu estou compartilhando. E aí, colocar a marca do seu cliente na sua camisa. Isso não é a sua camisa, não é a Lira, não é o material de construção, não é a associação comercial. Eu estou olhando o mercado. E aí eu estou, para cada post que eu fizer, que eu compartilhar, por exemplo, eu posso estar fazendo isso de uma transportadora que eu quero que se torne meu cliente, eu posso estar fazendo isso de um escritório de contabilidade como a Lira, se torne meu cliente, então eu vou lá, se alguém da Lira comentar alguma coisa, eu posso ir lá replicar, compartilhar, porque eu quero ser visto como fã daquela marca. E é isso que eu estou colocando aqui, vestir a camisa da marca do seu cliente. E aí, se você não é o vendedor, você tem que ser o ajudante de vendedor. E o LinkedIn te permite fazer isso. Por quê? Porque se a gente quer que o nosso comercial na associação seja produtivo, o que eu posso fazer? Ajudar o comercial e divulgar cada vez mais aquilo que acontece na associação. Agora, a gente está falando sobre o desenvolvimento da Zona da Mata e Vertentes. Então, tudo que eu achar legal, que possa estar inspirando a Zona da Mata e Vertentes, eu tenho que replicar e falar dele. Eu tenho que compartilhar, eu tenho que pedir às pessoas para irem lá e comentar. Eu posso citar as pessoas. Eu vou lá e coloco @Célio, e aí o Célio vai estar marcado. Eu coloco lá @Alessandro, o Alessandro vai estar marcado. Coloco @Wander, vai estar marcado o Wander. Então, quando eu marco, eu te dou uma obrigação.
Eu falo assim, olha, nós não somos ajudantes do vendedor? Somos. Então, se eu fui lá e compartilhei e falei de você, o que você tem que fazer? Ir lá e fazer a mesma coisa. Porque eu não vou fazer isso, por exemplo, no caso da Indica. A Indica eu tenho que ser ajudante ou vendedor junto com a minha equipe. Quando eu tenho um cliente que me indica, aí eu acho que ele é ajudante vendedor. E aí eu explodo de compartilhar, de fazer festa, que é uma terceira pessoa falando de mim, ou falando da empresa que eu estou tocando. Então, e esses conceitos que eu estou colocando aqui, na hora que a gente chegar na medida lá e como fazer, vai fazer um pouco mais de sentido, porque o nosso propósito é transformar o negócio da associação numa questão multiplicada dentro da internet. No caso, a gente está falando do LinkedIn, mas isso serve se você tem uma conta no Instagram e isso serve se você tem uma conta no TikTok. Então, e uma coisa, a gente precisa dar a cara a tapa. Então, o que significa dar a cara a tapa? Quando você compartilhar, não compartilha sem a sua marca, não. Ou estou falando sem a sua cara. Então, o ideal é que você vá lá, por exemplo, assim, lá no Instagram. Eu vou compartilhar alguma coisa. Sou eu que estou compartilhando, então eu vou lá e falo, eu marco quem eu quero, e aí eu faço um barulho. Ou eu faço um vídeo para estar falando. Eu tenho brincado muito com essa questão, porque a gente nem todo dia a gente tem que ser sério. A gente também precisa de ser divertido. Se vocês olharem as televisões, a maioria das televisões hoje, os canais que são de grande repercussão, principalmente a TV aberta, você vê lá o Ratinho, ele faz uma propaganda, não tem mais horário comercial. O tempo todo é divertimento. E aí ele põe pílulas de venda. Café no bule, produto que ele representa, que ele faz parte do CNPJ. Então ele vende dentro do programa dele uma coisa. O Silvio Santos fazia isso também de forma maestra. Ou seja, ele nem todo momento ele é comercial, nem todo momento ele é chato. E aí, como eu pratico esporte, eu brinco com a minha equipe, com a minha turma, de falar assim, quem é de ir, vai. E aí, se eu vou numa corrida, mesmo que eu não vá correr, eu vou lá e falo, quem é de ir, vai, e o pessoal está aqui correndo. Vim aqui divulgar. Eu faço isso pela associação e faço pela Indica. Por que você não tem nada a ver esporte com a Indica? Realmente não tem. Mas essa é a graça. Eu tenho que atingir pessoas que, eventualmente, não estão interessadas em informática, como é a maioria das pessoas. Igual se eu fosse um médico, adianta eu falar que se você estiver doente? Não. Eu tenho que falar que um determinado produto pode resolver um problema e que vai te ajudar. Se aquilo vai bater com você, pode ser que aconteça. Mas eu não falei que você está doente, por isso que você tem que me procurar como médico. E se você é um contador, chegou a época do imposto de renda, como é que você vai fazer? O cara já está tendo essa dúvida, essa dor há um tempão. Agora você pode falar o seguinte, olha, boas práticas da contabilidade significa que você tenha todos os recibos para no dia da sua declaração de ajuste, você não ficar pesquisando e não ter problemas. E nos seus recibos tem que ter o CNPJ de quem você pagou. Aí você cria boas práticas, o cara cria disciplina, e aí ele fala o seguinte, o Célio me ajudou muito dando as dicas dele, como é que eu vou fazer para pagar menos imposto. Vou procurar ele para fazer minha declaração. Então, é ser ajudante e ser vendedor usando técnicas que o LinkedIn vai mostrar para a gente como fazer. Essa parte aqui eu vou passar ela, porque eu falei muito disso aqui agora, né? A gente falar de futebol, falar de esporte, falar de política, que isso pode atrair. Quem é vendedor sabe como é que isso funciona. Você chega para conversar com alguém, se você já chegar te dando pedido, o cara já te dá um não. Agora, se você falar do time de futebol dele, ele sai da defensiva, eventualmente engaja na conversa e cria uma conexão boa e às vezes até você vai tirar um pedido. Então, é mais esse objetivo aqui que eu estava querendo dizer. Aí eu cheguei num lugar que é o ápice. O ápice da posição é virar e falar o seguinte, olha, eu falei lá atrás dos números, que são estatísticos. E isso aqui eu estou mostrando a minha página pessoal. Você não tem acesso à minha página. Se você for lá no
Social Selling Index, você vai ver a sua página. Ele fala assim, eu tenho 4 valores que eu tenho que trabalhar. Se eu trabalhar esses 4 valores aqui, olha lá, 4 componentes. Se eu trabalhar esses 4 componentes, significa que eu vou ter uma posição diferente na minha vida dentro da internet. E se eu entender o que eu estou fazendo, eu posso trazer isso para a minha vida pessoal. Quer saber? Olha só. Antes da gente falar, imagina que a gente está aqui na internet e que a gente está aprendendo sobre uma ferramenta. Agora, imagina que você está lá na sua casa, na mesa do almoço de domingo. E ninguém está conversando com você. Por quê? Porque está todo mundo conversando com quem ele tem aproximação. Aí você fala assim, pô, estou na mesa de domingo, na minha família, e eu não tenho mais relevância aqui. Então, eles não estão errados, não. Eu é que não estou me fazendo ser legal, interessante. E aí eu vou mostrar para vocês como é que isso pode acontecer diferente. Imagina que a primeira coisa é que você tem que construir um conteúdo como se fosse uma biblioteca que as pessoas eventualmente podem estar vendo. Vocês viram lá que eu fui visto por mais de 7.000 vezes o conteúdo que eu publiquei. Então, eu criei autoridade. Por isso que eu tenho 18 de 25 pontos. Eu estou quase no topo. Isso significa que eu estou estabelecendo uma marca profissional, sem eu falar da minha marca. Porque as pessoas estão me vendo. 615 pessoas foram visitar o meu perfil, foram lá ver o meu currículo. Significa que as pessoas, depois de 7.000, praticamente 9% foi lá ver o meu currículo. Então, eu consigo estabelecer uma marca. Isso é relevante. Aí, a segunda. As pessoas que eu conheço no dia a dia são as pessoas certas? Para ver como é que eu estou mal nisso. Eu conheço 7 de 25, meu peso. Então, eu estou conectando com as pessoas e o LinkedIn fala o seguinte, olha, não parece que você esteja conectando com as pessoas certas. Por isso que você só tem 7. Eu tenho que melhorar essa parte. A segunda, interagir oferecendo insights. Eu estou em 50%. Essa é a parte mais difícil que eu percebo. Porque você tem que ler, entender o que o outro falou e interagir com ele e oferecer insights. Isso é de uma doideira. Você acaba perdendo um tempo. E aí você vira e fala assim, mas no Instagram eu vou lá e curto. Não adianta nada. Curtir hoje não significa absolutamente nada. Agora, se você for lá e compartilhar aquele post, isso faz importante. Se você for lá e comentar, nem que seja com um coraçãozinho, isso é importante. Porque os algoritmos, eles falam o seguinte, para aquilo virar um conteúdo interessante, alguém tem que ter interagido, tem que ter tido um esforço para fazer algo. E isso não é fácil, e eu faço isso o dia inteiro. E eu só sou em metade lá, 11 de 25. Não pode nem dizer que eu estou em metade, estou quase em 45%. Mas essa é uma medida que eu trabalho muito e esse é difícil de subir. E aí, quando você vê o seu, depois eu vou mandar o link para você ver o seu pessoal. Você vai ver como que isso é importante. E aí, à medida que você faz isso que eu estou fazendo, imagina o seguinte, quando você está numa reunião, repare para você ver como que as pessoas falam, mas no meu caso, mas quando eu estou fazendo, as pessoas falam eu, como se aquilo fosse interessante. Em vez de falar o seguinte, ô Wander, eu vi que você postou lá que está indo na cerveja, convida nós para a gente ir lá também. Ô Célio, eu vi que você é um tomador de vinho, vamos discutir rótulos para que a gente possa estar fazendo uma compra junto? Então eu vi você e vou falar de um assunto que você fala. Por exemplo, com o Alessandro, eu vou virar e vou falar assim, Alessandro, eu vi que substituíram aí
a ardósia por um piso diferente, que agora é líquido, e isso faz uma diferença, porque não precisa de argamassa. Vou lá. Aí eu não sou comprador, mas eu interessei do assunto dele, falei do assunto dele, ainda falei de uma questão que ele também já estava falando. Então, a gente virar e falar o seguinte: o quanto que esse exercício, na vida real, pode ser replicado aqui, e na medida que a gente pratica, a gente passa a correr uma maratona. Mas se a gente não praticar, a gente não faz nenhuma caminhada. Então, o LinkedIn vai nos permitir e vai medir. Se você estiver fazendo bem, beleza. E aí, criar relacionamento. Eu sou 25 de 25 há pelo menos uns 5 anos. Porque eu faço isso direto. Eu converso com as pessoas, eu questiono, eu vejo o que elas fizeram, eu compartilho o que elas fizeram. Então, muita gente me percebe por conta disso. Mas eu tenho uma dificuldade tanto em localizar a pessoa certa, essa eu ainda não descobri como eu vou mudar esse algoritmo, e a segunda, eu faço uma interação muito forte, mas mesmo assim eu sou 45%. Fala, Célio. O mudo. Ô Pedro, essa classificação, essa pontuação que estão aqui nesses 4 componentes, como é feito? É um algoritmo que identifica o que exatamente dentro da rede do LinkedIn? Eu vou parar esse compartilhamento e vou abrir o compartilhamento do meu LinkedIn, tá? Ok. E aí eu vou mostrar isso lá. Na prática. Então, eu vim para a ferramenta para a gente mostrar como é que ela vai funcionar. Quando eu entro e estou aqui. Ó. Então, aqui tem um menu de interação, tá certo? Ah lá, o meu mouse está lá. Ó. Aqui tem o menu de interação. Aqui tem o meu perfil, aquele perfil que eu mostrei, vou clicar nele para a gente ver lá. E ele já está com o nome certinho, lá, Pedro HGF. Porque se você, às vezes, você pode otimizar isso, customizar. Às vezes ele está lá como um número. Então a gente pode trocar isso. Vai falar vai falar as minhas atividades. Olha lá, eu tenho 17 mil seguidores. Vai falar as minhas experiências. E aqui tem algum lugar que fala que eu sou voluntário aqui. Ver todas as experiências. Era para estar na frente. Eu sou voluntário do patronato. Aqui na associação. Era para estar aqui. Eu sou voluntário no patronato também, que é uma casa de acolhimento. Eu gosto de fazer isso porque, assim, eu faço isso com prazer, mas eu gosto de fazer o marketing em cima da minha condição de voluntário. Dentro, aqui, eu também posso receber elogios de projetos que eu tenho, as competências. Então, olha lá, as recomendações. As pessoas podem fazer. Então, isso significa que é alguém falando de mim, tá? Então, eu vou voltar aqui para que eu possa estar mostrando de novo. A minha impressão mudou lá, agora já está em 8.193. Realmente aconteceu algo diferente, eu não sei o que significa isso. Mas naquele padrão que você me perguntou, as estatísticas, eu vou mostrar como é que eu estou agora, hoje. E esse link que eu estou colocando aqui, que é o Seios/SSI, eu vou colocar ele aqui no chat, para quem quiser clicar nele também, poder ver o seu próprio, tá? Então, vou ver aqui o meu. Olha lá, ele piorou um pouco. Olha lá. Eu era 17, fui para 16, eu era 7, fui para 6, eu era 11, fiquei em 11, e eu era 25, fiquei em 25. Mas eu caí de 60 para 59. Aí eu viro e falo assim, como é que eu faço para que isso aqui aconteça? Então, para estabelecer sua marca,
Eu vou abrir aqui, ó, para que a gente consiga fazer isso junto. Ó. LinkedIn. Cadê? E aí eu vou mostrar o que eu publiquei, o que eu compartilhei hoje, tá? Vou ver aqui. O que eu publiquei hoje? Minhas atividades. Eu fico tentando ser fã de algumas marcas, mas eu também falo coisas que eventualmente eu acho que são legais. A Lucila Coelho, que ainda nem faz parte do meu negócio, ela não faz parte, ela está na segunda camada, ela não me segue, nem eu sigo ela. Ela colocou aqui que a IA está alucinando. As pessoas estão com vergonha de falar que a IA erra. Aí elas estão falando que a IA está alucinando. Aí eu falei assim, a IA não erra, ela alucina. Então eu comentei sobre um post dela. Também, esse aqui eu quero que ele se torne meu cliente, a Thor. Olha lá, ele está oferecendo vagas e para todos os caras que eu sigo, que eu acho que são interessantes, eu compartilho a oportunidade na Thor. Para que vá para mais pessoas que queiram trabalhar em Juiz de Fora. Aqui é uma questão da CIPA, né, que é uma pessoa que é maluca, né, que está lá correndo risco de morrer. Mas eu também falo, aqui, ó, LGPD, mentoria em adequação. Aí eu estou fazendo defesa de marca. Quer ver? Deixa eu ver se... Ah lá, vai aparecer aqui. Então, eu escrevi esse texto e aí eu compartilhei ele através da Indica. Vou voltar aqui para vocês entenderem. Ó. Esse texto, eu compartilhei ele através da Indica. Tudo bem, sou eu que escrevi e eu apareço aqui, ó, como o autor dele, quer ver? Em algum lugar aqui eu apareço. Indica. Em algum lugar aqui, ele vai falar que foi eu que escrevi, eu que sou o autor. Aqui, atualizado por Pedro Henriques. Mas eu publiquei ele lá na Indica, no grupo da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Então, se eu quero estabelecer minha marca, o que eu faço? Eu ofereço insights e eu construo conteúdo para falar da minha marca. Então, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que fazer conteúdo, e existem regras para que a gente faça isso de forma mais eficiente. Né? Então, usar um blog com WordPress, aí você fala assim, Pedrinho, mas você está falando de coisas técnicas. Eu sou escritor. Eu contratei um cara que fez o site da Indica, e o site da Indica me deu uma chance de eu escrever. Então, eu escrevo aqui, mas eu escrevo também aqui no LinkedIn, quer ver? Vou abrir outra página. O Pedro. Aí eu vou mostrar só os artigos que eu escrevi fora do blog. Artigos. Eu escrevo artigos com a associação. Esse aqui é o Ari Barroso, que voltou para a praça, ele estava fora e eu estava fazendo uma campanha para ele voltar. Não sei se ele voltou por conta da minha campanha, não, mas eu fiz muito barulho para ele voltar. Mas eu também falei sobre DPO as a Service, que é um profissional relacionado à LGPD. Eu falei de uma viagem que a gente fez de bicicleta lá, Galos da Madrugada, passa a ser divertido. A gente tem que fazer ser divertido. Esse aqui é do Patronato, é uma campanha, um concurso que eu promovi lá de xadrez e dama, e no final, quatro crianças ganharam, mas no final 4 crianças também perderam. E teve 2 que choraram
em prantos. Aí eu falei assim, vou escrever um artigo de como a gente pode ensinar a perder. Porque as irmãs estavam lá, as carmelitas descalças, e elas abraçaram as crianças e levaram para fazer lanche, aí depois estava todo mundo bem. Então a gente tem que ensinar também, principalmente das pessoas que estão sendo acolhidas, elas precisam de entender que elas podem querer e podem não conseguir. E isso está tudo certo, elas não tem que ficar frustrada. Mas a gente precisa de ensinar. Eu tô fazendo um curso de inglês por conta não de aprender inglês só, mas por conta de Alzheimer que o meu pai tem, e o médico falou que aprender inglês poderia ser um remédio. Aí eu fiz um texto e estou falando que a minha professora de 23 anos pode ser sua professora também. Então, estou falando dela. Então, eu vou escrevendo sobre questões no LinkedIn que não tem muito a ver com o meu negócio. O meu negócio eu escrevo lá no blog. Quer ver? Opa. Aqui no blog, eu escrevo sempre questões mais técnicas. Olha lá, fim do suporte do Windows. E o que eu estou mostrando para vocês, isso pode ser feito por vocês, é fato. Mas também pode ser feito por um ajudante dentro da empresa. Imagina, sério, a quantidade de conteúdo que tem em boas práticas. E isso eu estou falando de contabilidade. Que boas práticas você tem para o imposto de renda pessoa física, para o recibo. Boas práticas internacionais, inclusive. Por exemplo, a área de saúde hoje é uma área que está mudando para o profissional, porque ele praticamente tem que pagar carnê-leão se ele tem uma receita muito forte, e ele tem que ter o CPF de cada uma das pessoas que ele recebeu, e ele vai fazer lá o recibo já junto do GovBR, que vai colocar isso tudo lá e ele já vai gerar o DARF automático. Olha que doido que é isso. As pessoas têm que aprender isso. Então, a gente tem muito conteúdo e, eventualmente, dentro da empresa da gente, e eu acho, Alexandre, é Alexandre mesmo, que eu vi que é Alex Sandro. É assim que soletra? Fala. Alexandre? Aí saiu. Se a gente está falando, às vezes a gente pode usar alguém. E isso, Wander, isso pode acontecer lá na associação. Você virar e falar o seguinte: tem alguém que tem mais facilidade, então eu vou incentivar ela a fazer. E assim a gente vai construindo conteúdos que podem melhorar a nossa associação comercial ou a nossa agência. É claro que toda vez que a gente faz esse exercício, a gente também pode fazer isso um pouco para o nosso negócio. E aí, sério, imagina você fazendo a dancinha do TikTok. Ou isso vira meme. Eu topo. É claro. Mas você concorda comigo que isso é vencer a resistência? Sem dúvida nenhuma. Eu concordo plenamente com você. E acho que isso é importantíssimo. Importantíssimo. Nós vamos fazer coisas diferentes, né? Aí, Pedrinho, entra inclusive do Alzheimer. Quanto mais coisas diferentes nós fizermos, melhor nós vamos ficando intelectualmente. Agora, os nossos cérebros, com essa idade que nós já estamos obtendo, e Deus permitiu até aqui, eles já estão muito capacitados, tem muita ligação neural na nossa cabeça. O que a gente tem que fazer agora é explorar e manter essas ligações neurais ativas. Acho fundamental. Eu faço dancinha de TikTok, sim. Olha só, são desafios que a gente pode começar a pensar para falar o seguinte: não existe mais nada que seja ridículo. Ridículo, Silvia. Ridículo é uma condição. Silvia, seja bem-vindo. A gente está aqui conversando sobre a questão do LinkedIn e agora como é que a gente pode se tornar atrativo.
E o desafio que a gente está lançando aqui agora é quem vai fazer a primeira dancinha do TikTok e publicar lá no WhatsApp da associação, da agência. Eu já me propus, viu, Silvia? Eu já me propus a ser o primeiro. Vou fazer para São João del Rei por Ubá. Vai, César, você não está fácil, não, é? É. E essa condição é sempre um exercício da gente quebrar um gelo para falar o seguinte, que a gente pode estar próximo. E quando a gente aceita a inovação, significa que a gente está falando para as pessoas o seguinte, eu não estou me aposentando, eu estou mudando de nível, eu quero estar conectado, eu posso não ter mais a energia de trabalhar de 7 às 22 horas. Não tem. Mas eu tenho hoje criatividade para fazer de forma diferente e ser, eventualmente, mais eficiente. Ou ser um líder que inspira melhor. Em contrário, aquela pessoa que é sisuda e falou o seguinte, olha, eu fiquei velho e a partir de agora eu não aceito brincadeiras. Não. A gente está num mundo que mudou. E se a gente não se adaptar a ele, nós estamos fora dele. Não tem meio termo. Dentro de casa, você pode proteger, você pode ser protegido. Mas na rua, não. Então, a gente precisa de olhar e fazer esse exercício para falar o seguinte, como que eu vou virar essa chave? E o LinkedIn pode ser esse recurso. Então, eu contei aqui um pouco sobre isso, e aí, como que esses 4 componentes podem interagir? E, em cima disso, como que a gente pode olhar para um perfil que já esteja funcionando e falar o seguinte, eu vou fazer ele aqui. E aqui, olha, eu ainda vejo as páginas e eu consigo operar com ela. A da Silva, olha. A da Silva, Café com Network, a Agência de Desenvolvimento Regional está publicada aqui, que a gente fez lá e que gerou, hoje a gente está fazendo esse treinamento. Olha lá, a DZM online. Esse aqui, ó, Como Nascem as Músicas. Um cara que é um cantor aqui, que é um cara brilhante, um cara que é fantástico. Eu escrevi sobre ele na coluna de uma revista aqui em Ubá, e aí falei o seguinte, vou publicar ele na associação, porque eu sou, dentro da associação, alguém que fala muito de turismo. E aí, de vez em quando, eu gero conteúdo baseado nesse tipo de coisa. Eu também tenho, agora, da associação, né, do que a gente está aqui. Ó. Cadê? Agência de Desenvolvimento. Ó. Publicações na página. Ah, não tem publicação ainda, olha que fácil. Então, vamos ver aqui um outro que tem publicação. Eu sei que a Galil, ele é um cara sênior, que nem nós. É um escritório de advocacia que eu fiz uma transformação digital lá. Aí eu não sei se vocês vão ouvir aí. Tá dando para ouvir? Ou não? Não? Não está saindo o som não, Pedro. Espera aí que eu vou tentar ver se eu resolvo. Cadê? Como que eu vou fazer? Eu tenho que aprender isso aqui. Então, porque ele está falando aqui, ele está fazendo toda semana um vídeo. E você vê que ele está de gravata, mas ele teve vídeos que ele fez com a camisa comum. Ele falou assim, mas hoje eu não estou de gravata. Eu falei assim, e daí? Quando você estiver na fazenda e tiver uma insight, vai lá e grava. E publica. De forma espontânea. Quanto mais espontâneo, melhor. E às vezes a gente se espelhar
em alguém que esteja fazendo, faz sentido. E vou contar uma coisa. A principal resistência que a gente tem é a nossa voz. A gente não está preparado para escutar a nossa voz. Só que a nossa voz, se você escuta alguém falando, você fala assim, pô, eu estou escutando ele falando no vídeo, estou escutando ele falando, é a mesma pessoa. Mas quando sou eu me escuto de outro jeito. Mas o mundo sempre te escutou daquele jeito que você está ouvindo agora. E ninguém fica rindo de você, achando que aquela voz está ridícula. Só você que está achando que ela é nova para você. Então, falar no vídeo, primeiro medo que a gente tem depois de nos ouvir é achar que a nossa voz não é boa. Mas o mundo te ouve há tantos anos com essa mesma voz. Então, só aceita e fala. Então, o que eu quis fazer hoje era essa proposta. E se tiver o aceite de todos, eu vou estar compartilhando um vídeo lá no LinkedIn e vou estar fazendo uma redação do que a gente tratou aqui hoje também. Perfeitamente. Para você também, Ivan? Ô, Silvio, eu sei que chegou atrasado aí, mas já apareceu também, né? Então você vai ficar também famoso lá. Tá bom? Então, quando eu imaginei da gente falar aí de 7 às 8, era nesse perfil. Era de falar um pouco e de provocar que a gente estivesse conversando sobre uma ferramenta que pode nos ensinar a aprender, a desaprender, para aprender novamente. O que a gente está fazendo é virar e falar o seguinte, eu preciso de mudar de nível, continuar sendo a pessoa que eu trabalhava, mas agora nesse ambiente digital que possibilita de eu estar levando um pouco mais. E se eu levar e influenciar os outros diretores da associação, significa que a associação também vai quebrando um pouco e indo para a internet, num lugar que normalmente pessoas sênior não estão, e a gente pode estar atraindo quadros novos, atraindo oportunidades novas, atraindo questões novas. E nesse exercício, o marketing pessoal vale, e aí as nossas empresas também podem estar sendo influenciadas a terem melhores vendedores e melhores ajudantes de vendedores. Porque na empresa não tem outra pessoa, só tem vendedor e ajudante de vendedor. Se o ajudante de vendedor é um contador e ele presta um serviço bom, beleza. Se é um médico e ele presta um serviço bom, ele é um bom ajudante vendedor. Mas ele também pode virar e falar o seguinte, o nosso vendedor do caralho, e falar dele. Toda vez que ele achar alguém que precisa, ele vai falar o seguinte, olha, esse negócio que você está aí com problema, tem um cara lá na empresa que pode vir aqui, analisar o seu problema, te oferecer uma solução. É sem compromisso. Ele vem aqui e conversa com você. Se você tiver um insight já e resolver, ele vai embora feliz. Se você achar que precisa de contratar ele, ele vai ficar mais feliz. E eu também. E é isso o que eu quis trazer. É o perfeito, perfeito, Pedrinho. Essa sua definição de vendedor e de ajudante de vendedor faz um fechamento aqui excepcional. Eu tinha o LinkedIn desde os primórdios do LinkedIn, não dava a menor importância. Passei a dar agora, depois da nossa conversa, na reunião da Agência de Desenvolvimento aqui em São João del Rei, e cada vez mais agora vou trabalhar o LinkedIn. Obrigado, viu, Pedrinho? Excepcional. E a gente pode, como você sugeriu, fazer uma reunião aí da Indica com a Lira, para que a gente estreite e crie uma oportunidade. Eu tenho muito interesse nisso. É ótimo. Essa daí é o nosso projeto que vai ser levado adiante. Certamente. Vem muita coisa por aí. O país passa, cada dia que passa por mais, cada dia mais transformações, né? Nós estamos sujeitos às transformações internas, transformações
do turbilhão da tecnologia e as transformações externas, né? Afinal de contas, tem homens poderosos aí, como o Trump, por exemplo, que o nosso presidente, infelizmente, não teve o bom senso de conversar com ele, e ele tomou uma providência bastante pesada para o Brasil, né? É verdade, é verdade. São questões importantes e a gente que está na associação e também na agência, a gente precisa de defender o nosso comércio local. Sem dúvida. E se alguém vira e fala o seguinte, eu não vou comprar mais do seu comércio local porque ele ficou 50% mais caro, é um problema que a gente precisa de tratar. Porque Gravíssimo. se não, se, por exemplo, ela fala assim, mas eu não vendo para os Estados Unidos, mas você não vende, mas o Brasil vende. E se quem comprava lá não vai comprar, esse produto vai ficar aqui no mercado interno e provavelmente vai ter uma enxurrada de produto aqui e vai cair o preço e vai dar uma sacaneada na vida de todo mundo. E vai Pode até fechar, baixar. sim, vai fechar as empresas. Eu estava ouvindo há uns dias atrás de um rapaz que eu até conheço bem, mas não tem muita visão empresarial, infelizmente, e é empresário. Ele falando que eu sou contra o agro porque investe muito, e o agro é responsável por apenas 3% do PIB, completamente mal informado. Ele É mesmo. esquece que o agro tem um indireto, tem é o que sustenta esse país, não é? Não, e não é Tem 3% não. combustíveis, Deve ser equipamentos. 70%. Deve ser daí para mais. Então, agora vai ver quanto custa. Agora vai ver o peso disso tudo. Quer dizer, é uma visão muito, muito curta, muito míope que esse pessoal tem, não é? E nós, como empresários, temos que tomar umas providências. E aquela gotinha que o beija-flor leva no bico, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a diferença, né? A nossa agência de desenvolvimento da Zona da Mata e Campo das Vertentes, que eu faço questão de colocar o Campo das Vertentes aí, ela vem nesse sentido, de colocar a gotinha no bico do beija-flor para apagar um incêndio lá. Vamos trabalhar nisso. E o que a gente está fazendo, que é interagir entre as 26, aí você fala assim, mas nem todo mundo está fazendo. É assim mesmo. A gente está plantando para que as pessoas comecem a se sentir influenciadas e elas venham a fazer. Então, Isso aí. esse é o modelo da gente replicar. E cada vez que a gente faz uma atitude, faz uma ação, melhor fica. Então, a gente precisa de revitalizar as associações. E a gente está vendo isso porque a gente vem perdendo quadro, a gente não vem renovando o quadro. Então, quando a gente cria conteúdos de inovação, isso vai acontecer. Em Ubá, a gente está iniciando um projeto que vai chamar o Batec. Ele já aconteceu um pouco, mas agora ele está voltando com força total, que é dentro da Silba, uma diretoria, a gente ainda não sabe como é que isso vai ser, mas já vai ter uma reunião semana que vem com todas as faculdades, todos os atores que falam de educação e inovação na cidade vão estar presentes, inclusive as empresas relacionadas à informática. E aí a gente vai falar o seguinte, se eu trouxer alguém que fala que a IA erra e que a IA, além de errar, ela também alucina, significa que alucina, que não pode falar que ela errou, significa que, eventualmente, outros jovens vão falar o seguinte, vão saber o que é esse negócio da IA alucinar, né? Então, a gente pode estar atraindo e virar e falar o seguinte, olha, vem para cá, trabalha a inovação e mesmo a gente sendo sênior, a gente quer estar no meio das crianças desenvolvendo. E as crianças de 23, de 30, de 16, que seja, né? A gente vai aceitar isso tudo. Mas, você ficou caladinho aí? Você achou que o conteúdo estava bom? Aí ele levantou a mão, hein? Olha que chique. Boa noite, Silvio. Mandei o convite aí de conexão aí no LinkedIn para o Célio e para o Silvio. Para o Pedro já estava conectado. Um dado interessante
O Silvio ainda não usa, não. Vou ter que aplicar ele. Mas tem perfil lá. Eu tenho que desaprender para aprender de novo. É. Eu tenho LinkedIn, mas eu não uso, não. Mas vamos aqui. Tem um dado interessante. É o seguinte, a gente vem falando que a internet, o comércio, vem prejudicando os comércios locais, né? E o campeão de tráfego de internet, desde sempre, é o Google, né? Seguido por YouTube e WhatsApp. Foram ultrapassados pelas 193 bets oficiais que existem no Brasil. Joguinhos de bet ultrapassou YouTube e WhatsApp em tráfego de internet. Então, é mais uma pancada no comércio local aí que está esvaziando o bolso do pessoal jogador. Né? Isso é um absurdo, né? Um absurdo. E a gente, às vezes, a gente fala o seguinte, que o comerciante ele também tem responsabilidade. Porque o comerciante que fica atrás do balcão parado, ele está merecendo morrer mesmo. Você vê que tem comerciante que coloca o celular na mão dos vendedores e fala assim, manda foto para os seus amigos, manda foto, faz foto, troca de roupa, põe a roupa, faz isso, porque a gente precisa de chamar as pessoas a virem aqui só para buscar a roupa. Ela escolhe pelo que a gente manda. E é um fato. Então, se a gente não se adaptar, às vezes a gente vira e fala assim, o e-commerce está levando. Mas a gente podia estar vendendo pela internet e não quer. Aí, você fala assim, mas é muito difícil. Gente, acordar de manhã é difícil também. Né? Então, a gente precisa de mudar. E isso que a gente está propondo na associação, na Silbar, o Silvio é um protagonista nisso, é a gente ser inquieto, a gente trabalhar o desconforto. E aí você trabalha lá e trabalha também na sua vida pessoal e trabalha na sua vida profissional. Por quê? A gente precisa de ter esse inconformismo. Senão a gente acorda e fala assim, eu não vou levantar da cama, não. Está tão bom aqui, ainda mais nesse frio. Então, a gente precisa de mudar. E eu estou feliz que essas ações da associação estão conseguindo criar assunto, estão conseguindo criar conteúdo e engajamento. Né? Então, estou feliz com isso. Vou desligar aqui a gravação. E, Célio, acho que talvez na hora que eu transcrever, eu vou tirar a parte política do nosso contexto, porque a gente